Então, nós vamos começar a gravar. Abru, aboye. Nós estamos, então, no nosso segundo encontro sobre as grandes mães. Yamin Oxorongá. Eu gostaria que todos vocês que assistirem o vídeo depois na gravação, eu vou colocar esse vídeo no YouTube, e vocês curtam, comentem e compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso a este conhecimento tão importante que é o conhecimento das grandes mães. É um conhecimento que ele sempre foi transmitido pelos homens. Então, os homens, eles não tinham, nós homens, não temos realmente dimensão do que é essa força, que é uma força feminina. Para a gente entender bem, como nós já dissemos na aula passada, para a gente poder entender, relembrar, Yamin Oxorongá não é orixá. Yamin Oxorongá é uma força, uma energia que coexiste com Olodumare. Então, quando Olodumare determinou a criação do mundo visível e a criação dos outros elementos, já havia Yamin Oxorongá. Então, nós não podemos dimensionar a origem dessa força. Sabemos que esta força é uma força negativa, lembrando sempre que negativo não é coisa ruim, e nem que positivo é uma coisa boa. Negativo e positivo aqui são elementos da força vital. Elementos da força vital. Tudo na natureza, para ter movimento, precisa de polaridades distintas. Nesse caso, o positivo e o negativo é que dão o movimento. E se vocês observarem, entre o positivo e o negativo, há um neutro. Então, da mesma maneira que temos prótons, nêutrons e elétrons, nós temos a natureza é trina na sua manifestação. Dentro do panteão de Ifá, a base cosmológica de Ifá é o seguinte: Olodumare, Exu, Orunmila. É o trino. Então, nós somos, o Ori é a representação de Olodumare. E dentro desta dimensão de energia, nós não podemos falar. As Yamin Oxorongá, elas são a força negativa. E isso não represente o mal. Entendamos bem. Quando nós falarmos de bem e de mal, não falaremos de polaridade. Então, quando falamos de polaridade, nós estaremos falando de positivo e negativo, não como bom, não como mal. Quando falaremos de mal e de bom, bem e mal, aí nós representaremos bem. O que é bem e o que é mal. Outra coisa muito importante é nós entendermos a relatividade do que é bom e do que é mal. Às vezes, o que é bom para mim é mal para outro. Então, e às vezes o que é bom para outro é mal para mim. É muito importante nós entendermos que a moral de Ifá não é a mesma moral judaico-cristã islâmica. Nós vamos chamar essa linhagem judaico-cristã islâmica de abrâmicas. Então, diferente, por exemplo, de
o cristianismo fala que você não pode fazer mal a outra pessoa. Mas, às vezes, a outra pessoa está fazendo mal para mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar aquela pessoa fazer o mal para mim e eu ficar recebendo as maldades dele? Não. Então, aí, nós agimos para conter esse mal. Esse conter esse mal pode ser qualquer coisa, inclusive, vou falar um termo que está muita gente usando hoje, mandar de arrasta para o Orum. Isso, se for necessário fazer isso, nós deveremos fazer. Não teremos essa questão de fazer, não, porque é o mal. É o mal para ele e o bom para mim. É difícil a gente tirar isso da nossa cabeça, porque esta é uma base que a gente nasceu dentro dela. O Brasil é um país cristão. Então, nós nascemos dentro, a maior parte de nós nasceu dentro do catolicismo, e alguns outros foram para o protestantismo, e depois voltaram para o espiritualismo. Outra coisa muito importante é também entender que nós, ipaístas, não somos espíritas. Espírita é aquele que segue o código moral de Kardec. Então, espírita é aquele que segue o kardecismo. Umbanda não é espiritismo. Candomblé não é espiritismo. Candomblé é espiritualismo. Candomblé, espiritualismo. Então, temos que entender bem essas diferenças para que a gente possa saber quem somos nós na ordem do dia. Umbanda, espiritualismo. Candomblé, espiritualismo. Ifá, espiritualismo. Nós não somos espíritas. Nós cuidamos do espírito e em Ifá não há incorporação no momento de Babalaô ou de Ialaô. Entendido isso, entendendo que Yami Oxorongá é essa força que não é orixá, só relembrando que os orixá tiveram vida, viveram aqui na Terra e se tornaram tão proeminentes nas suas ações que foram imortalizados. Inclusive, Ifá nos ensina que um homem e uma mulher, é claro, morrem 2 vezes numa vida terrena. A primeira vez, quando o seu Emin, a sua alma, retorna para o Orum. E a segunda vez, quando o seu nome foi dito pela última vez. Então, nós morremos 2 vezes. Uma, quando deixamos o nosso corpo e partimos para o Orum, e quando o nosso nome foi dito pela última vez, você morre. Por isso que, diferente do Banda, de Candomblé não, do Espiritismo, a gente relembra mais os nossos ancestrais. Isso é representado pelos Egungun. Egungun são os nossos ancestrais. O Baba Egum e Egungun são os nossos ancestrais que são relembrados e não perdem, não morrem a segunda vez. Então, nós temos que viver da seguinte maneira, e nós seremos lembrados pelos nossos descendentes espirituais. Né? Os descendentes materiais vão nos esquecer assim que nós deixarmos o corpo, muito provavelmente 5 anos depois, nosso nome já não mais será lembrado pelos. E cultuar os nossos ancestrais também.
para que a gente seja relembrado, deixemos para que a gente deixe marcas na nossa passagem aqui na Terra, para que essas marcas fiquem marcadas no ocã das pessoas, para que eles se lembrem de nós. Então, para retomar a ideia de Yamin ou Xorongá, nós temos que entender que Yamin ou Xorongá é concomitante ao Olodumare e a energia negativa da força vital. Sem as Yamin ou Xorongá, nós não, o universo, ele tenderia ao caos. O universo tenderia ao caos. Então, nós entendemos que sem essa dimensão de Yami ou Xorongá, o caos se estabeleceria. E Yami ou Xorongá, então, ela é essa força, Yami ou Xorongá, ela é o controle do universo. É como que eu posso dizer, o fiel da balança. E para nós entendermos essa força, eu mandei um texto para vocês aí sobre a energia Adje, ou Adje. É o seguinte, nós temos que entender que Adje e Adje têm a mesma grafia, mas pronúncias diferentes. Adje é a prosperidade, a riqueza. E Adje relaciona-se às forças das Yamin. Por exemplo, tem um orixá, que é cultuado muito, chama de Adje Xalugá. Adje. Então, Adje pode ser, em alguns casos, feitiço, energia negativa, aí já então, veja, Adje, Adje. Então, tem que tomar muito cuidado quando você quer riqueza, prosperidade, Adje. Quando você quer trabalhar com Yami ou Xorongá, Adje. Então, nós podemos, depois nós vamos ver como é que a gente chama as Yamin ou Xorongá. Depois eu vou mostrar para vocês, nós temos 100 atributos que nós damos às Yamin ou Xorongá. 100 atributos. As pessoas acham que são nomes de Yamin. Não são, são atributos. Então, dependendo daquilo que eu quero atingir, eu chamo ela por um atributo destes. Por exemplo, Oxum Mogamogá é um atributo. Aí, eu quero que a gente entenda também que as Yamin, todas as Iabá dentro do culto, as mulheres, as ditas mulheres, Oiá, Oxum, Iemoja, Nanã, e onde tiver esses orixá, ditos femininos, elas não são Yamin ou Xorongá. É um erro dizer que Yamin, as Iabá, são Yamin ou Xorongá. Elas são, como representantes femininos, elas são representantes das Yamin ou Xorongá. Então, é como se eu posso acessar as Yamin ou Xorongá por meio delas, por culto a elas. Mas, se eu posso acessar diretamente a elas, por que eu vou recorrer às Iabá para acessar as Yamin? Então, nós podemos recorrer direto às Yamin. É como se fosse, dentro do cristianismo, nós acessarmos a Jesus por meio dos santos. É possível? Bom, dentro da visão católica, é possível. Então, não vamos entrar no mérito, é possível.
É a mesma coisa que eu acessar a Jesus por meio de Maria. É possível? Os católicos acreditam que sim, mas eu não vou entrar nesse método. Mas é só para a gente entender a lógica. Agora, é possível acessar diretamente ao Jesus? É possível. Então, da mesma maneira, se nós podemos acessar diretamente a essa energia sem intermediários, vamos então aprender a acessar a essas energias sem intermediário. Então, dentro do texto que eu enviei para vocês, vamos lá. Vamos lá. Vou só botar meus óculos para que a gente possa dar continuidade. Bom, então nós temos as formas de AD. Então, veja, para vocês, é um dos termos mais incompreendidos dentro do IFA e do mundo ocidental, porque pensa-se só que a Dje é riqueza. E nós vamos entender que a Dje representa uma força espiritual ligada ao poder primordial das grandes mães. Yamin Oxorongá. Outra coisa que nós temos que entender é que quando em Yorubá nós lemos uma palavra assim, Yamin, Yami, que escreve Yami, nós lemos In, Yamin. Do mesmo jeito que eu escrevo Omi e leio Omin. Quando eu leio, por exemplo, a esteira é Enim. A gente escreve Eni. Então, em Yorubá, toda vez que aparece, por exemplo, um ponto embaixo do S aqui, por exemplo, nós lemos como X. Sem S, sem ponto embaixo, nós lemos como S mesmo. Oxorongá. Yami Oxorongá. Então, é a capacidade de circulação da prosperidade dentro da ordem cósmica. Mas, para que a gente possa compreender melhor, vamos entender a questão. A Dje não é simplesmente dinheiro. Dinheiro é owo. Quando você quer falar simplesmente dinheiro, você vai falar owo. 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 É dinheiro. A Dje é a prosperidade em tudo. A Dje é prosperidade. Aí, dentro da prosperidade, inclui-se a riqueza. Porque para o povo iorubá, a questão do dinheiro mesmo só veio acontecer com a entrada do povo inglês na Yorubalândia. Porque não havia realmente moeda. Não tinha. Inclusive, se vocês observarem, na maior parte dos ebó que são feitos, ebó-liru, a receita do ebó-liru vem assim, 3 galos, 2 cabras. Então, normalmente, o pagamento do babalaô era feito em espécie, não em dinheiro. Então, o dinheiro, ele veio hoje para substituir, porque dentro da cidade eu não crio cabra, eu não crio galinha, eu não crio etu, eu não crio adié, eu não crio pipeié. E como que eu vou pagar? Dinheiro. Então, aí entra o dinheiro. Dinheiro. Quando nós falamos de prosperidade, a prosperidade pode ser saúde, a prosperidade pode ser filhos, a prosperidade pode ser uma boa casa,
uma boa plantação, bons amigos, bons filhos, tudo isso é prosperidade dentro da filosofia iorubá. Também a prosperidade material, que é importante. Mas não é só isso. É que a gente acha que riqueza é só dinheiro, é material. E para o Iorubá, não é. Então é difícil para nós entendermos isso. Aí a gente olha muitos. Uma das coisas que quem não conhece a cultura, principalmente os ocidentais, quando nós falamos que o ifaísta é próspero, inclusive nós, brasileiros, compreendemos mal essa prosperidade. A prosperidade pode ser a questão do sustento, a prosperidade pode ser a questão da fertilidade, de oportunidades, continuidade da linhagem. Tudo isso é prosperidade. Estabilidade de vida, saúde, né? Tudo isso para eles é a prosperidade. Aí, quando nós falamos para um não ifaísta, ele vai falar, mas lá na África tem um monte de pobres. A pobreza abunda na África. A pobreza abunda na região dos orixás. Acontece que, para eles, riqueza não é isso que a gente tem. Para eles, riqueza é outra coisa. Prosperidade é outra coisa diferente do material propriamente dito. Então, muita gente critica, mas se Macumba fosse boa, na África todo mundo seria milionário, né? Mas não é isso que eles buscam. E não é isso que nós temos que buscar. Nós temos que buscar a harmonia. A harmonia, ela é acompanhada de tudo isso. A harmonia, ela é acompanhada de tudo isso. Então, nós não podemos imaginar que tudo se restringe a dinheiro. Dinheiro é importante? Dinheiro é bom. Dinheiro nos faz sentir mais poderosos, mas também temos que entender que a prosperidade não é aquilo que deve ser buscada só dinheiro. Se vocês observarem, façam esse exercício de inferência. Será que as pessoas que têm muito dinheiro são realmente felizes? Dinheiro é bom. Quem que não gosta de ter dinheiro para comprar coisas quando querem? Quem não quer ter dinheiro para viajar pelo mundo inteiro? Mas será que realmente eu sou feliz? Pode observar que, às vezes, nós levamos a vida inteira querendo acumular dinheiro e, no final da vida, nós gastamos todo esse dinheiro que nós acumulamos porque ficamos doentes. Então, a gente acumula... Esse é o objetivo de nós ocidentais, acumularmos dinheiro para acumular. E aí, quando nós chegamos em certa idade, nós começamos a torrar todo esse dinheiro com médicos, ao invés de ter vivido, de ter viajado, de ter tido prazer. E o grande objetivo nosso, em nossa vida, é ter prazer. E nós, muitas vezes, temos prazer em acumular. Esse não é o verdadeiro sentido. Como eu falei para vocês, dinheiro é bom, dinheiro traz segurança financeira, mas não deve ser o principal motivo da nossa vida. Então, se nós reduzirmos a dinheiro material, nós vamos empobrecer fundamentalmente o seu significado original. Eu acho interessante
E as pessoas sempre me perguntam: o senhor faz AD? Eu quero ser milionário, eu quero ter isso, até se a pessoa quer, você faz. Mas, sempre explicando, tem que, o que você vai fazer? Inclusive, tem um oriki que ele fala assim: Biabama wo de eresi oride. Você quer ter dinheiro? Pergunte antes ao teu ori. O nosso grande objetivo, às vezes, é ganhar na loteria. Mas o que é que eu vou fazer com esse dinheiro depois que eu ganhar na loteria? Biobaba sou de eresi orire. Você quer ter esposo ou esposa? Pergunte antes ao seu ori. Biobaba ile. Você quer ter uma casa? De eresi orire. Pergunte antes ao seu ori. Porque eu não sei se é isso mesmo que vai me trazer a felicidade. Então, nós temos que entender que a J é a prosperidade, não é dinheiro. Dinheiro é uma das inúmeras listas que eu coloquei para vocês. Sustento, atividade, oportunidade, continuidade da linhagem. Nossa, para o povo iorubá, a continuidade da sua linhagem é talvez a maior fortuna que eles podem ter. Eles tendo uma casa, um lugar para se esconder da chuva e do frio, não tem sentido roupas suntuosas. Infelizmente, aqui no Brasil, o culto ao orixá se tornou um culto à exuberância. Quanto mais exuberante é a roupa do babalorixá ou da Yalorixá, mais poder ele acha que tem dentro do culto. E se ele faz uma festa e não está vestido adequadamente, a própria comunidade vai achincalhá-lo por ter usado roupas que não são richelieu, os turbantes têm que ter 10 metros de altura e tal. Então, isso não é a prosperidade. Pode ter muito dinheiro, mas no deitar o ori no travesseiro, provavelmente não vai ter um bom sono. Para o Yorubá, ter bom sono também é prosperidade. Temos que buscar o equilíbrio em tudo. Temos que buscar o equilíbrio em tudo. Bom, Adê não é um orixá. Um outro erro recorrente é tratar como Adê um orixá. Na modernidade, fala-se de Adê se alugar. Vou dizer para vocês, como divindade e riqueza. Na tradição clássica de Ifá, Adê não é um orixá. É um poder espiritual associado às Yamin, as grandes mães que governam o mistério da criação. É apenas uma questão de pronúncia, vocês podem ver. Então, e a minha Jé. Então, as Yamin, elas são descritas em diversos versos de Fá, poemas de Fá, como as detentoras do poder primordial da existência. São elas que são capazes de conceder a prosperidade ou restringi-la conforme o equilíbrio espiritual de cada pessoa. Assim, o fluxo da prosperidade não depende apenas de esforço humano, mas também da harmonia entre o indivíduo e as forças espirituais que regulam o destino. Então, veja, a Jé, embora a pronúncia, a escrita seja muito parecida, a pronúncia que é diferente. Vamos lá. Tem algumas interpretações populares, especialmente influenciadas por leituras coloniais
ou sincréticas, Adé é associado exclusivamente à feitiçaria ou à destruição. É aqui que entra a interpretação mais... normalmente, nós, em Yorubá, quando nós falamos Ibi-Ofó, Ibi-Ofó é magia, feitiço, que fizeram para a pessoa. Não Ibi-Adé, é Ibi-Ofó, perdas, normalmente por magia. Então, não é Adé. Adé nem sempre é uma coisa ruim, como eu falei para vocês. E Adé é a essência de Aninho Chorongá. É a essência de Aninho Chorongá. Então, nós temos que entender que essa força, ela é muito poderosa, desde que nós sabemos acessá-la. O poder de Adé pode proteger, fertilizar ou corrigir os desequilíbrios. E aí eu citei alguns versos, vou mandar para vocês também esse texto. O que os versos tradicionais de Fá dizem sobre Adé? Então, toda vez que eu falar Adé, a gente já lembra de Aninho Chorongá. Olha aí. Adé ni shakoso aie, yami ni show aie. O que ele diz? O poder de Adé governa o mundo. Minhas mães vigiam a ordem do mundo. Adé ni shakoso aie, yami ni show aie. Então, o poder de Adé governa o mundo. Minhas mães vigiam a ordem do mundo. Então, qual é a verdadeira função de Yamin Oxorongá? A estabilidade. Elas são aquelas que ordenam as coisas, vigiam a ordem no mundo. Se não houvessem as Yamin Oxorongá, tudo tenderia ao caos. Então, vejam, muitas vezes nós podemos ser atacados por Yamin ou Chorongá, mas estes ataques, muitas vezes, é para nos colocar no caminho. Às vezes, alguém faz uma magia para nós e utilizam-se de Yamin ou Chorongá para a magia. Porque, como eu falei para vocês, essas forças, essa questão de bem e de mal, para elas não existe. Inclusive vamos pensar assim, tem magias que são feitas com o orixá. Tem magias de ataque que é feita com Xangô, com Ogum, com Oxóssi. Eles não são orixá, então eles não teriam que estar do lado bom da força. Então, tem magias que são feitas com os orixá, da mesma maneira, porque para eles, como eu falei para você, Exu, por exemplo, como exemplo como Exu, ele vai para o lado que é pedido. Exu vai para o lado que ele é propiciado. Você deu para Exu alguma coisa, para ele fazer alguma coisa, ele faz. Ele não quer saber se está fazendo bem ou está fazendo mal. Ele está fazendo o que foi lhe pedido. É difícil a gente entender isso, né? Difícil a gente compreender. Não, que só existe o bem. Como eu falei, o bem é relativo e o mal
também é relativo, porque depende do que eu quero fazer. Então, qualquer energia, mesmo Yamin sendo, ela é Yamin Oxorongá, ela é o equilíbrio. Então, pedir para que eu ativei essa energia. Outra coisa, todo orixá, toda energia só se movimenta se for ativado. Eu gosto muito disso, de ver pessoas falando assim, Yamin, eu sou, Yamin Oxorongá gosta muito de mim. Ogum gosta muito de mim. Eu gosto muito de ouvir isso. São energias que não têm sentimento de amor, assim como nós na Terra amamos. Você pode ter um amor por determinada energia, mas ela não tem esse amor que você acha que ela tem por você. Se você propiciá-la, ela vai agir conforme a tua vontade. Agora, se você não propicia, vou dar um exemplo. As pessoas se iniciam, por exemplo, depois mais tarde vou falar isso para vocês, as pessoas fazem Imulê com Yamin ou Xorongá. Ele faz Imulê, Imulê é o famoso pacto. O que é o pacto? O pacto é uma relação entre A e B. A é você e B Yamin ou Xorongá. Nesse pacto, nesse Imulê, nós temos que especificar, nós temos que explicar o que cada um vai fazer pelo outro. É um pacto. Aí a pessoa faz o Imulê, 1 ano, 2, e nunca mais ele fez IPC para Yamin ou Xorongá no pacto que ele fez. Ora, eu vou fazer um pacto, mas um pacto é um acordo entre ambas partes. É um pacto. E esse pacto, gente, uma vez feito, ele tem que ser cumprido. Por quê? Eu fiz um pacto, um Imulê, e eu digo para Yamin, eu quero ter saúde, eu quero ter ogô, dinheiro, eu quero ter filhos. Então, você tem que especificar que acordo é esse, que pacto é esse. E Yamin tem que ser propiciada para que ela tenha forças para que ela possa realizar os pedidos que você fez. Agora, você faz um acordo e você vai num babalaô, e faz um pacto. Tá bom. Mas qual é a tua devolutiva nesse pacto? Um pacto é um acordo, é uma sociedade entre A e B. Quando porque como são energias que só se movimentam por meio de energia, e a minha Oxorongá só se movimenta se eu faço um IPC para ela. Aí eu faço um IPC para ela, ela se movimenta. Ela vai em favor daquele que eu pedi. Então, é muita responsabilidade para você simplesmente sair fazendo pacto por aí. Tem muita gente que faz pacto por aí à vontade. Eu fiz um pacto, eu fiz um Imulê com o Yamin. Tá, e aí, ao longo desse tempo você fez, quantas vezes você propiciou Yamin ou Xorongá? Tinha que propiciar? Tinha. Tinha sim. Tem sim. Então, essa força, ela é tão poderosa. Por isso que Yamin ou Xorongá, no Brasil, é mal entendida. Inclusive, o candomblé só começou a falar muito de Yamin ou Xorongá depois da chegada do Ifá do Brasil, com mais ênfase na década de 80.
nos anos 1980, o Brasil fez um acordo com a Nigéria de nigerianos virem estudar no Brasil, principalmente nas Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A USP, o UFMG e o UFRJ tinha muitos nigerianos estudando aqui. Aí eles vieram para cá e muitos deles eram muçulmanos. E viram que o brasileiro gosta de uma macumbinha. E descobriram um filão aí maravilhoso de magia. E acabaram trazendo mais essa influência iorubá para cá. E aí os babalaô, vendo essa possibilidade, começaram a trabalhar mais com essa energia Yamin, que é dá mais resultado, dá mais eficácia. E aí o candomblé também começou a ouvir falar muito de Yamin Oxorongá e começou a cultuar Yamin de uma maneira própria, mas sem entender realmente o poder dessa energia, e ficou com medo. É um medo. Então, veja, dentro dessa energia, nós vamos dividir essa energia em 3 cores, que são as cores básicas da magia. As 3 cores básicas da magia são Pupá, Dudu e Funfun. São as 3 cores básicas da magia. Preto, Pupá, Funfun branco. Pupá é vermelho, Dudu o preto e Funfun o branco. Pupá, vermelho, por isso que Epô, a gente fala Epô, Pupá, porque ele é mais vermelho, né? Lá no Iadão, vermelho. Dudu, preto, né? E Funfun. Na verdade, seria assim, ó. O Pupá, mesmo dentro da teogonia das Yamin, elas também têm dentro delas uma polaridade. Dentro da Yamin, nós vamos encontrar uma polaridade positiva, uma polaridade negativa e uma polaridade neutra. A polaridade Funfun seria a positiva. A polaridade Pupá, ela seria a neutra. E a Dudu seria a negativa. Mas isso não entra muito nesse aspecto, porque é mais complicado ainda. Então, veja só. Dentro do negativo, eu também tenho 3 polaridades. Positivo, negativo e neutro. Dentro do próprio negativo. Mas nós acessamos mais as Yamin Funfun, que elas é que vão pedir por nós para as outras 2 energias. E, então, veja, é algo assim que parece complicado, mas depois que você entender bem, vocês vão ficar mais familiarizados com essas coisas. Então, dentro dessa questão, a magia também precisa dessas 3 cores básicas. E você já deve ter visto aí, dentro do próprio candomblé, utilizando para amarrar, ebós que são despejados, essas 3 cores. Pega morim lá, preto, branco, vermelho. Então, são as 3 cores básicas da magia. Inclusive, aqui também, vocês vão observar as próprias cores dos animais que são imolados, né? As cores dos animais que são imolados. Vocês já prestaram atenção que para determinada magia você imola um animal preto, para determinada magia você imola um animal branco, para determinada magia você imola um animal vermelho? Por que isso? Porque as energias, vocês observaram, o animal branco, ele repele toda a energia do Sol. Então, nós vemos o branco. O animal preto, ele absorve toda a energia. Então, o branco repele.
Então, se você quer fazer para um ebori, ou para dar paz de espírito em alguém, faz com um animal branco. Se você vai trabalhar com a questão de doença, de energia densa, você vai com o animal preto. E se você quer movimento, você quer fazer com que aquela energia traga mais, é o vermelho. A gente sempre usou, o animal não sabe por quê. Então, é porque o animal branco, ele repele todas as energias. O animal preto absorve toda a energia. Por que que nós pedimos para que não use preto e vermelho? Quando logo depois de um ebó ou dentro de um próprio terreiro, porque o preto ele capta toda a energia. O vermelho é aquela energia de movimento, aquela energia densa. Inclusive, vocês podem observar que a cor vermelha é uma cor muito sexual. As mulheres que usam calcinha vermelha, usam biquíni vermelho, estão mais propensas à sexualidade. Então, o vermelho é fogo, o vermelho é atração, o vermelho é energia sexual. Então, se você quer trabalhar com isso, é o vermelho. O preto, questão de doenças, de magia mais densa, e o branco é mais para limpeza, para juri. Normalmente se pede, né? Quando vai fazer ebori, se pede a cor de animais brancos, animais fum-fum. Olha que interessante, hein? Que ensinamento hoje, hein? Hoje valeu todo o curso já, ó. Poxa, porque quase ninguém fala sobre isso. Olha aí, o popá é o impulso criador. O vermelho simboliza o princípio da ação, da transformação e da vitalidade. Está associado ao fogo, ao sangue e ao impulso inicial da criação. Como é que é o impulso inicial da criação? A partir da magia sexual. A magia sexual. Dudu, profundidade do mistério. Representa a dimensão oculta da existência, a ancestralidade, a estabilidade e a sabedoria profunda. E, inclusive, por que será que as pessoas utilizam preto normalmente quando vão em velório? Deviam usar branco, né? E no casamento, as pessoas usam branco. O preto tem uma coisa assim, lendária. O preto diz que a morte estaria procurando as pessoas e você usando preto, você não é encontrado pela morte, muito pelo contrário, mas isso é uma lenda ocidental, não tem nada a ver com o Yorubá. Pode ver que no Yorubá, no velório, vão com as mesmas cores, fazendo roupas festivas, alegres, não tem nada a ver com coisas extra. O fum-fum. O fum-fum, ele simboliza a pureza, a paz, a comunicação entre os diferentes planos de realidade. E esses três princípios juntos mantêm o equilíbrio da criação. Adê, axé e o movimento da energia. Outro conceito central da cosmologia é o axé. No encontro passado, eu falei essa questão do axé. O axé é a força vital que permite que tudo existe. Contudo, essa energia não se manifesta automaticamente. Ela precisa ser ativada por meio de palavras, rituais e ações alinhadas ao destino. Lembra-se que eu falei para vocês que a magia é feita em 3 partes: pensamento, palavra, ação. Pensamento, palavra, ação. O axé é a energia que movimenta tudo. O adé sem axé, de nada adianta. Então, temos que ter o axé para fazer movimentar as coisas. O axé pode ser entendido como a energia que movimenta o universo, enquanto o adé representa uma dimensão específica desse poder ligado
ao mistério da criação e ao poder das grandes mãos. Adé, Ori e o campo de forças do destino. O Ori é o centro de decisão individual. Exu é o regulador do movimento, da comunicação entre os planos. O Axé é a energia vital que permite a manifestação da realidade. Adé e Yamin é a força que regula, está associada à criação, à fertilidade e à justiça cósmica. Então, se nós tivermos que pedir justiça, pensamos sempre que a justiça seja feita para nós. Não peçamos justiça, porque às vezes nós estamos errados. E se nós pedirmos justiça, vai pender para o outro lado, às vezes. Então, peçamos sempre que a justiça seja em nosso favor, sempre em nosso favor. Enquanto essas forças estão equilibradas no campo vetorial, o Ori tenta produzir trajetória de prosperidade, estabilidade e realização do destino. Quando está em desequilíbrio, a vida pode ser bloqueada, exigindo correção através de rituais, sacrifícios, o ajuste de conduta. Ó, ajuste de conduta. Muitas vezes nós fazemos um ebó, um IPC, um Admun, qualquer coisa. Mas nós não mudamos a nossa atitude. Vai resolver eu fazer um ebó, fazer um Admun, fazer um IPC, fazer qualquer coisa que seja, e eu não mudo a minha atitude. Ó, reajuste de conduta. Fazer magia depende também. Lembra que eu falei para vocês lá do Biobama Alo? De Eresiorire. Quer ter dinheiro? Pergunte ao seu senhorio. Mas, se a tua conduta for uma conduta de negação, uma conduta de pensamentos negativos, de falar palavras negativas, porque a palavra tem poder. Já falei isso para vocês. Evitem falar palavras de baixa vibração na sua casa. Evitem desejar as coisas dos outros. Porque quando a gente deseja o que o outro tem, o nosso Ori também fica afetado. Porque nós temos o que precisamos, nós temos o que merecemos, nós temos o que nós conquistamos. Se o outro conquistou, não se sabe. Inclusive, Ifá é claro isso. Ifá diz que para o desonesto, as coisas parecem mais fáceis. Ah, por que tudo dá certo para o fulano? Não sabemos por que tudo dá certo para ele. Então, nunca tenha essa inveja de que o outro tem e você não tem. Porque isso é tudo fruto do seu trabalho, fruto das tuas conquistas. Trabalhe para conquistar, lute por modificar e ande com as tuas próprias pernas. Pernas. Outro importante aspecto do ifaísmo. As pernas são para carregar o Ori e elas têm que ser importantes. Depois eu vou contar um item das pernas para vocês. Então, se esse desequilíbrio agiu sobre o teu Ori, só há uma maneira de você reequilibrá-lo, por meio de magia, por meio de ebó. Mas também você precisa mudar as suas atitudes. Muitas vezes as pessoas me entram em contato comigo e falam: eu quero ser uma pessoa atraente, eu quero ser uma pessoa bem vista, eu quero ser uma pessoa amada, eu quero ser uma pessoa idolatrada. Ok. Mas primeiro eu tenho que fazer um ebó de ebó de banho. Como assim ebó de banho? Tomar banho, escovar os dentes, passar um bom perfume, pentear o cabelo. Não adianta nada eu fazer uma magia para você ser tudo isso e você continuar sendo um maltrapilho,
Não usar, não é questão de usar roupas velhas, não é nada disso. É roupas ajustadas, tomar um banho, fazer uma barba, cortar um cabelo, se vestir adequadamente. Aí vamos fazer uma magia para você ser tudo isso que você pediu. Eu quero ser um cantor de sucesso. Você sabe cantar? Não. Eu quero ser. Você sabe fazer o que você quer ser? Se você sabe fazer o que se você é bom no que você faz, aí sim está no seu destino, está no seu caminho. Agora, não adianta querer forçar a natureza em coisas que você não tem dom para isso, não tem. É muito mais caro e dispendioso quando nós não temos isso no nosso, não queremos mudar as nossas atitudes. Bom, a Jê, na tradição de Fá, não é apenas riqueza material, nem uma divindade isolada. Trata-se de um poder espiritual profundo ligado ao mistério da criação e à autoridade das grandes mães da existência. Compreender esse princípio revela que prosperidade não depende apenas do esforço humano ou de circunstâncias externas, mas também do equilíbrio entre forças espirituais que regulam o universo. Dentro dessa questão da prosperidade surge quando o Ori, o Axé e as forças reguladoras da criação atuam em harmonia. O equilíbrio entre o destino, a ação e respeito às forças que sustentam a ordem do mundo. Axé. 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 O axé, ele tem que ser trazido do Ocã. Do Ocã. Não é da boca para fora. Eu desejo de todo o meu Ocã que o axé chegue até o teu Ocã e que nós nos encontremos quarta-feira que vem. Eu espero que vocês leiam este livro que eu enviei para vocês, leiam ele, e nós vamos trabalhá-lo ao longo de nossos encontros. E se você assistir a aula lá no YouTube, por gentileza, curta, comenta, e pode compartilhar, porque nesses primeiros momentos a gente vai tentar fazer com que as pessoas entendam o que é essa força Yamin Oxoronga. Yamin Oxoronga. Yamin Oxoronga. Até a pronúncia nós temos que tomar cuidado, porque quanto mais próximos da pronúncia nós chegarmos, mais perto de realizar aquilo que nós pedimos, nós chegaremos. Ifá, Beuaô, Ifá, Beuaô, Ifá, Beuaô. Hoje eu não abri para as perguntas, né? Porque foi mais nosso próximo encontro. Vamos começar o nosso encontro com as perguntas que você tiver. Então, mas formulem perguntas para a gente poder ser mais dinâmico, para que a gente possa responder as dúvidas que vocês têm. A não ser que a gente comece a responder as perguntas mais para diante, porque aí vão começar a surgir as mais dúvidas, né? Que a gente está aprofundando cada vez mais. Mas se vocês tiverem algumas dúvidas da primeira aula e da segunda aula, quem não assistiu a primeira aula, ela já está disponível no grupo. E hoje, amanhã ou depois, eu coloco a segunda aula. E aí vocês assistam de novo para que possam tirar as suas dúvidas. Axé, irmãos? Axé. Seja a luz no ouvido de vocês e que o Ocã de vocês consigam compreender. Porque nós temos dois grandes cérebros. Um cérebro que pensa e um cérebro que ama.
que é o Ocan. Todo sentimento em Ifá emana do Ocan. Ocan é o coração. O coração é a nossa mente que ama. E, inclusive, não sei se já perceberam, eu já falei isso outras vezes, que quando você realmente ama uma pessoa, que você gosta da pessoa, que você vai abraçá-la, você coloca coração com coração, Ocan com Ocan. E quando você não gosta, você abraça de lado, né? Pensem nisso. Vejam as pessoas que você ama, você traz para você, você abraça e sente a pulsação do Ocan. Abraço e até semana que vem, no mesmo horário, no mesmo Bate-Canal. Um abraço, Bate-Canal. Axé, babá. Axé. Axé. Axé.